Estamos recebendo no Jornal da Bandeirantes, o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, secretário também de Fazenda aqui do estado de São Paulo, Henrique Meirelles, que é um grande nome da nossa economia, para discutirmos aí as tendências, né, daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo nesse momento. Ministro, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Como é que o senhor está acompanhando as informações sobre a redação dessa proposta de emenda constitucional que já foi aprovada no Senado Federal e agora está na Câmara Federal? Ontem nós entrevistamos aqui o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que nos antecipou o que ia acontecer à tarde. Não vamos mexer nesse texto, vamos segurar o texto do jeito que ele está para garantir celeridade nessa aprovação e que esses recursos todos, né, que serão empenhados aí para ajudar quem mais precisa nesse momento de dificuldade, sejam rapidamente pagos para os brasileiros que se encaixarem nessas mudanças. Qual que é a visão do senhor sobre essa proposta de emenda constitucional, ministro? Bom dia. Bom dia. Olha, em primeiro lugar, bom dia a todos, é um prazer falar com a Rádio Bandeirantes e os ouvintes. As medidas, elas têm dois lados aí, né? Elas, de um lado, elas ajudam os necessitados e é uma coisa relevante. O país está vivendo um momento de muita dificuldade, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem fonte de rendimento. Então, realmente, se justifica uma preocupação de ajudar, de propiciar alguma renda para todas essas pessoas. Isso é realmente um lado da questão muito importante. Existe aí, no entanto, algumas coisas que não estão sendo faladas recentemente, que é importante estarmos atentos também, pelo fato de que isso não são necessariamente medidas permanentes. Quer dizer, algumas delas são medidas que têm uma validade, etc., durante um período, isto é, principalmente agora, esse ano, que é um período eleitoral, etc. E o problema do Brasil é um problema, obviamente, de longo prazo. Nós não teremos essas pessoas todas com o seu problema resolvido, isto é, tendo achado emprego, voltado, começar a trabalhar e ter oportunidade de ter o seu rendimento, e etc., num horizonte previsível. A economia brasileira está crescendo muito pouco. Há uma taxa de crescimento e que mantém o desemprego onde está. Às vezes ele cai um pouco, o que é uma notícia positiva, etc., mas a taxa de crescimento que o Brasil está tendo não é uma taxa de crescimento que vai, de fato, empregar toda a população num tempo razoável. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, essa questão, né, do tempo, de quanto tempo essas pessoas estarão, de fato, recebendo essa ajuda. A segunda questão é uma questão de sustentabilidade fiscal. Evidentemente, o governo precisa ter condições de pagar isso. E a situação fiscal do governo federal não é uma situação fiscal muito confortável. Isso são despesas que, em última análise, não cabem no teto, etc. E o teto foi muito importante, tem sido, é muito importante para o país, exatamente para que a economia possa crescer, que a economia possa gerar emprego, que é a melhor política social que existe. A melhor política social que existe é o emprego. Tá? E o que acontece é que depois digamos, do noticiário, da aprovação dessas medidas, etc., que de um lado, como já mencionamos, mas por outro lado preocupa do ponto de vista da sustentabilidade fiscal do país, da capacidade do país, de fato,
de continuar pagando as suas despesas, e isso já levou ao aumento do risco Brasil, aumento da desconfiança, diminuição de investimentos, etc. E isso tem consequências importantes na criação de emprego. Ministro, muito bom. Eu acredito que é o cenário. Ministro, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Agora, esses dias, né, na semana passada, quando da divulgação pelo IBGE da taxa de desemprego, que caiu a um dígito, né, depois de muitos anos aqui no nosso país, a gente entrevistou pessoas, ouviu alguns especialistas, incluindo o professor sênior da Faculdade de Economia da USP, Hélio Zilberstein, e ele chegou a afirmar com incontido entusiasmo de que em 3 meses, que ele chamou isso de recuperação vigorosa da economia, né, que em 3 meses o Brasil gerou 2,5 milhões de empregos, né, sendo 900 mil deles de jovens, né, de pessoas que ainda não tinham tido oportunidade no mercado de trabalho. Isso não é esses números, ministro, não são números bastante animadores mesmo com relação à recuperação da economia? Olha, não há dúvida que são números importantes, positivos. 2 milhões de empregos é muito importante, é muito positivo, e etc. O problema é que não está se analisando com devido detalhe, é que muito disso é exatamente normalização de atividades do pós-pandemia, etc. Empregos que não eram formais, foram formalizados, etc. Quer dizer, existe todo um processo de normalização de pessoas que já estavam trabalhando, mas devido à insegurança das empresas, etc., em função das questões todas geradas pela pandemia, não estavam registrando essas pessoas. E passaram, então, a registrar. E depois adquiriram um pouco mais de confiança, etc., que essa nova onda que temos hoje de contaminação, então vai prejudicar a economia como prejudicou no passado, por razões diversas. Então, o que ocorre? Ocorre que isso tudo, então, está fazendo que haja, de fato, um aumento grande de formalização, e não há dúvida que isso é uma medida positiva, né? Agora, outra coisa completamente diferente é a criação real de emprego, etc., sustentável ao longo do tempo, que para isso a economia tem que estar crescendo, né? As empresas têm que estar produzindo mais para que possam contratar mais gente, né? E a taxa de crescimento da economia brasileira, as previsões não são altas, né? Muito pelo contrário, são previsões moderadas. Então, a questão toda é olhar à frente e ver até que ponto nós vamos continuar criando esses empregos de forma, de fato, alterar substancialmente esse quadro todo. Inclusive porque as medidas de desemprego no Brasil, elas têm algumas questões importantes que precisam ser analisadas, que é o seguinte, quer dizer, é considerado desempregado alguém que se registra que está procurando emprego e que não acha o emprego. Tá? Então, você é desempregado. Mas tem uma multidão de pessoas que estão desanimadas, etc., acham que não vão conseguir e não procura, não entra, não vai na fila lá, não se registra como alguém que procurou o emprego. Então, isso gera uma certa distorção aí nos números, porque nós temos aí aquele grupo grande de pessoas, etc., que continuam desanimados, não estão vendo perspectiva, etc., e que não estão necessariamente na fila daqueles que já buscaram emprego. Evidentemente, o que houve foi uma diminuição, uma formalização grande desse grupo desse grande grupo de pessoas que está procurando ativamente emprego, etc., e estava registrado. Então, é esse, digamos, o quadro geral. No fundo, o que nós precisamos é ter uma economia que cresça, de fato. Não existe uma criação de emprego sustentável, etc., por mais que seja positivo agora essa formalização, etc., que aconteceu, que está acontecendo, essa normalização, digamos assim, pós-pandemia, tudo isso é muito positivo. Agora, o importante é que
para termos, de fato, uma criação sustentável de empregos ao longo do tempo, para que pessoas que hoje não estão na fila dos desempregados, não estão na relação, nas estatísticas dos desempregados, porque estão fora completamente, essas pessoas, que é um grande número, venham, vejam seus amigos, seus parentes, pessoas que eles têm notícias, vejam as pessoas, de fato, conseguirem emprego e achem que aí tem possibilidade, voltem de fato a procurar emprego, etc. E isso sim vai empregar um número muito grande da população e fazer a diferença, o que o Brasil precisa. Nós temos aí esse vasto contingente de pessoas que estão aí sem rendimento, etc., e que para reduzir isso nós precisamos crescer, e precisamos crescer durante um período relativamente longo, quer dizer, pelo menos um tempo suficiente para que crie suficientes empregos para essa população que hoje, de uma forma ou de outra, está sem atividade. Seja aqueles que estão na fila de desemprego, esses se reduziram nesse período, pela formalização principalmente, não necessariamente por achar um novo trabalho, e aqueles que nem estão procurando emprego, etc., e que precisam se sentir motivados, etc., para procurar um emprego e conseguir um emprego. Essa é a grande questão. Ministro, o país precisa crescer e precisa crescer de forma sustentada durante um bom período. Perfeito. Ministro, sobre a questão dos combustíveis, né, nós tivemos a aprovação de uma lei que limitou o ICMS dos estados, a arrecadação dos estados cresceu muito durante a pandemia e os números estão colocados aí para todos acompanharem, mas não teve estado da federação, prefeitura, que não registrou um aumento da sua arrecadação. O governo federal zerou PIS e COFINS, mexeu então nos impostos, numa manobra rara de se ver, né? Numa aprovação tão rápida para reduzir imposto. Sinal de que a situação dos combustíveis chegou ao limite ou próximo disso para o consumidor aqui dentro do Brasil. É um fenômeno mundial também, estamos acompanhando aí outros países tomando essas medidas. Falando sobre o que pode ser feito para evitarmos, né, problemas quando o preço do barril sobe muito por pandemia, guerra e outros fatores que incidem aí no preço da gasolina e, consequentemente, na inflação. Tem uma experiência, o imposto sobe quando o barril do petróleo desce, o imposto desce quando o barril do petróleo sobe, para tentar equilibrar e evitar, né, esse momento que nós vivemos aí de uma disparada do preço dos combustíveis. Olha, realmente é um problema sério, complexo, porque a medida de simplesmente baixar o ICMS dos estados, tudo bem, é uma medida positiva para a população, etc. Mas fica aquela questão de que uma decisão federal, aprovada no Congresso Federal e com a participação do Executivo também, no sentido de que, tá bom, baixa o imposto dos outros, isto é, dos estados, dos municípios, não do federal necessariamente. Então, o que acontece? E além do mais, nós temos um problema muito importante, que são exatamente as margens de lucro da Petrobras, porque o custo de produção do petróleo no Brasil, ele é relativamente estável, ele não sobe na medida que sobe o preço das commodities e principalmente do combustível internacional. Então, o que ocorre com isso? Aumenta as margens de lucro, uma parte disso, metade disso vai para o governo, e metade disso são distribuídos para os acionistas privados da Petrobras na Bolsa de Valores. É uma distribuição de riqueza muito grande e para uma parcela pequena da população, aqueles que exatamente têm condições de serem acionistas da Bolsa, etc. Então, o que acontece? Nós temos que olhar a situação, além disso, não é simplesmente uma questão de pensarmos nos impostos dos estados. A ideia desse fundo de estabilização
de aumentar quando, digamos, quando o preço do petróleo cai, aí é feita uma contribuição para o fundo, e o fundo cresce, e depois, quando o preço do petróleo sobe, há uma compensação. Isso aí é positivo. Eu, inclusive, fui o primeiro a sugerir uma ideia similar em 2018, né? Mas isso aí funciona principalmente quando existem variações normais, né? Em torno de uma faixa normal de preço, em que sobe, depois cai aquela faixa, depois sobe. Quer dizer, quando existe uma flutuação em termos tudo aquilo gira em termos de padrões normais do ponto de vista da experiência, do ponto de vista histórico, da história recente. Agora nós temos uma situação diferente, né? Uma subida muito grande do petróleo por razões diversas internacionais, seja problema de desorganização da cadeia mundial de produção em função da pandemia, seja agora em função desse problema da Ucrânia e da Rússia, que não se sabe quanto tempo vai demorar isso, e mais outras coisas, e aí a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, do Oriente Médio principalmente, mas não só do Oriente Médio. Eles aproveitaram a situação para subir os preços e não aumentar a produção. Então, o que acontece com essa história toda? Esse fundo, ele vai ter nesse período, qual é a base dele? Entendeu? Qual é essa base que abaixo da qual vai ser feita uma contribuição para o fundo e acima dela o fundo vai financiar o consumidor para baixar o preço. Se tivéssemos dentro aí de uma base histórica e etc., e de normalidade, seria altamente viável se calcular isso, como inclusive fizemos em 2018. Agora não. Então, qual é a base? O preço atual, que já está altíssimo e sustentável, não, é um preço muito menor. Tá, então o fundo já vai ter que começar desembolsando, então onde é que vem esse dinheiro? Né? Então, aí que se começam os desafios. Aí fala, bom, uma das ideias poderia ser, vamos criar um imposto sobre exportações de petróleo, e esse imposto financiaria, né, o fundo para que ele possa desembolsar. Mas, de novo, é um problema importante, muito difícil, muito complexo a essa altura, porque o preço do petróleo está muito alto. Então, tá bom, vai financiar e vai para baixar o preço até quanto? Qual é a base? Qual é o normal? Então, existe possibilidade de criar um imposto suficiente para, de fato, ter uma baixa substancial de preços? Então, esse é o problema. E quais são as consequências desse imposto, etc, etc, etc. Tudo bem. Então, tudo isso é o que precisa ser equacionado, porque a ideia em si de ter um fundo, etc., como eu disse, a primeira pessoa que desenvolveu isso foi eu em 2018. Mas é que o fundo funciona muito bem quando os preços estão oscilando em torno de um padrão histórico. E não agora, por exemplo, quando é um momento onde nós precisaríamos, de fato, de muitos recursos para capitalizar esse fundo para ele poder já começar a fazer efeito, porque os preços estão altos agora. Não há margem agora para fazer o próprio preço, fazer a contribuição para o fundo, porque vai aumentar mais ainda, a população não vai aceitar com razão. E seria excessivo. Então, uma das ideias é esse imposto, etc. Agora, nós temos que ver também a solução disso a longo prazo. Né? Essa questão, além de uma certa estabilização, que se pode sustentar, etc., com essas limitações, a questão do imposto de exportação para financiar uma parte, que
também pode ser pensada, mas uma das coisas que eu acho que a solução que se pode ter é definir claramente um preço correto, um preço que seja um preço não exagerado para o petróleo. Para isso, se pode, por exemplo, fazer aquilo que os Estados Unidos já fizeram há um século e os países fizeram o seguinte. Na minha opinião, teria que se promover a competição na produção e no refino do petróleo. Isto é, a Petrobras, por exemplo, poderia ser dividida em 3 ou 4 companhias, privatizava-se essas companhias que passariam a concorrer. Então, o preço seria definido pela concorrência. O que nós temos hoje é um monopólio estatal e que a Petrobras fixa lá o seu preço, só que, na realidade, é um monopólio estatal que tem um grande número de acionistas privados que acabam se beneficiando desse monopólio na medida em que a Petrobras fixa o preço que quer, tem uma referência que é o preço internacional e não interessa em ponto final e mesmo que o seu custo de produção seja muito baixo. Em resumo, nós precisamos, na realidade, achar uma forma de incentivar a competição e etc., para que os preços pudessem cair de uma forma estrutural no Brasil a longo prazo, além dos mecanismos de estabilização que pode ser dentro da linha que já discutimos, mas que não resolve definitivamente o problema, principalmente em momentos como esse, em que o petróleo de fato está muito elevado. Resolve muito bem quando o petróleo oscila os preços dentro de uma normalidade histórica, que nós vamos até voltar a ela, né? Essa situação de guerra da Ucrânia, essa situação toda de desorganização nas cadeias mundiais de produção, então isso uma hora vai regularizar, né? Não se sabe em quanto tempo, né? Quanto é que vai durar a guerra da Rússia com a Ucrânia? Vai durar 6 meses, vai durar 1 ano, vai durar 3 anos, vai durar 4 anos, ninguém sabe. Mas, ou mais, o fato é que, ou um mês, o fato é que nós temos que pensar em soluções de longo prazo. Ministro, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor sobre questão política. O senhor, que é um dos orgulhos do povo de Goiás, chegou a anunciar a candidatura ao Senado pelo União Brasil em Goiás, mas depois recuou, desistiu. Eu queria que o senhor explicasse exatamente para os nossos ouvintes qual o seu projeto político, se ainda tem intenção de permanecer na política, qual a explicação para a situação atual. Quer dizer, há muita gente que ainda espera que o senhor venha a ser candidato, outros já, enfim, estão meio assim desalentados. Queria que o senhor nos expusesse essa questão da sua posição política e do seu projeto. Pois não, apenas um pequeno detalhe importante, no caso, é que eu, em Goiás, seria candidato a senador pelo PSD, não pela União Brasil, pelo Partido Social Democrata. Então, quando eu, de fato, decidi não me candidatar em Goiás, por fatores diversos, primeiro, existem problemas aí complicados aí na questão de autofinanciamento de campanha. Eu sou uma pessoa que não sou um político tradicional e, portanto, eu não tenho bases de doadores estabelecidas, etc. Além do mais, eu sigo rigorosamente a lei, etc. Então, sempre fiz isso, sempre continuarei a fazer. Com tudo isso, eu tenho que obedecer a nova legislação que estabelece normas de autofinanciamento de campanha. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu fui candidato a deputado federal eleito, etc., em Goiás em 2002, depois quando fui candidato a presidente em 2018, tudo isso eu autofinancei. Isto é, foi financiamento que eu coloquei meus recursos, etc., tudo registrado dentro da lei, etc. O problema é que agora tem uma limitação para isso. Para autofinanciamento. Aqueles políticos que têm já fontes normais de doadores, etc., tudo bem, não se preocupam muito com isso. Mas no meu caso, eu fui fortemente afetado aí por uma mudança na legislação que limitou o autofinanciamento, fortemente. Então, eu, com isso, com esses limites legais, não havia condições
de fato, de fazer uma campanha razoável, bem sucedida em Goiás. Além do mais, eu tomei a decisão que, no momento, eu tenho atividade em São Paulo há muitos anos, estou aqui, já no setor privado, fiquei aqui muito tempo, muitos anos, com atuação também na comunidade, eu fui presidente do Vivo Centro de São Paulo, e diversas entidades empresariais também, e nos últimos anos, secretário da Fazenda de São Paulo. Então, achei que era o momento de eu continuar aqui, prestando serviços ao país, através aqui do Estado de São Paulo. E aí sim me filiei à União Brasil, estou aqui em São Paulo, e agora estamos analisando aí quais são as possibilidades aí, olhando à frente, e deveremos ter uma decisão aí nos próximos 30 dias. Ministro Henrique Meirelles, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, sempre pela entrevista de hoje. Até uma próxima oportunidade. Até lá, muito obrigado. Um abraço grande a todos e bom trabalho a todos hoje. Sucesso. Vamos em frente. Obrigadão.